Continuando a nossa série chamada A História Secreta da Poesia Brasileira, desta vez focada na década de 1980, trago para vocês um livro chamado Entretempo, N.S. Almeida. É da editora João Scortese. João Scortese foi uma editora importante na década de 80, nesse trabalho de divulgar os livros da chamada autopublicação. Autores que não tinham editora, que não conseguia entrar em nenhuma. Poesia sempre foi um tema meio difícil. Não é que difícil. Poema sempre foi difícil de vender e as editoras nunca tinham interesse em lançar. Daí o recurso da autopublicação. Não tinha como, iam nas gráficas, iam em pequenas editoras ou se valiam dos serviços da João Scortese Editora. Foi uma editora meio pioneira nessa história da autopublicação. Dava vez para muitos artistas e escritores iniciantes. Então, o N.S. Almeida, nesse livro Entretempo, que é um livro de... Que ano que é isso, hein? 1983. Ele lança um poema chamado Silêncio, onde ele diz mais ou menos o seguinte: esta faca que corta as vozes atravessa palavras e lágrimas. Raspa e esfola o pensamento condena. Vozes condenadas, semi-palavras, não mais que soluços, rubiálito, silêncio. Ele cunhou uma palavra nova, rubiálito, como uma palavra só. Ele escreveu rubi, botou um H no hálito e juntou as duas. Interessante. Temos aqui Trigo e Alma, Maria Isabel Stephanie Holtz, Abel. Olha só. Só que no primeiro momento, eu sei que é uma mão segurando uma mulher de asas, mas no primeiro momento me pareceu algo meio demoníaco aqui, né? Mas a gente olha com atenção a ilustração e vê que não é isso. Um desenho provavelmente da própria autora. É um livro lançado em edição independente, edição do autor, né? No Rio Grande do Sul, em maio de 83. E nós temos uma lágrima e um sorriso. Por trás do meu sorriso escondo um mundo triste. Triste porque existe a guerra, existe a fome, o medo, a divisão. Existe a criança pobre, pobre de carinho, de amor, pobre de roupas e alimentos. Não passamos, olhamos e nada. E a injustiça, a incompreensão, a maldade no sexo, a impureza nos olhos, a malícia e a opressão. Mas eu não quero parar de sorrir, porque existe o amor ainda. Em muitos corações. Existem os pacifistas, os que estendem a mão. Estou sorrindo porque dentro de mim existe a paz, e na paz está a sombra de Deus. Então aqui nós ouvimos um poema da Maria Isabel Stephanie Holtz, que é um livro que eu comprei há muito tempo, chamado Ácido Paulistânico, Oswaldo Rosa, editora do Escritor. Olha só. É um livro lançado em 1984. Separei um poema para vocês aqui. Estou lendo os poemas porque, na verdade, eu gostaria de falar sobre... Porque eu não posso falar sobre os escritores. Não há biografia suficiente para saber quem são ou quem foram eles, né? O que a gente sabe é que foram destemidos autores que nos anos 80, com a inflação galopante, com o país quebrado economicamente, ainda assim eles juntaram uma grana para lançar livros como esse, como Ácido Paulistânico. Bilhetinho de saída. Minha mãe, eu vou à feira comprar um cachorro louco, uma mulher de 7 patas e um homem de 3 pescoços. Vou ao mercado da Penha pegar uma formiga solitária, uma cueca de parreira e uma santa embriagada. Minha mãe, vou a Guarulhos, vomitar no Cipriano, dar um beijo na Ana Alice, e para Inês, meu eu profano. Minha mãe, vou a Brasília, leiloar a ditadura, vender todos os governeiros e arrombar a abertura. Vou também ao Vaticano, saber por que os pontos cardeais não podem ser eleitos papas.
Depois eu volto com a história amarrada, troco minha espora de bronze por uma cobra maquiada. Gostei desse poema. Oswaldo Rosa. Aqui uma capa legal, ó, parece um envelope, mas na verdade é a capa de um livro. E que livro é esse? É um livro chamado Em Mãos. Quem é o autor? Vamos ver. Andó. Edição do autor, São Paulo, 1984. Amadurecer é simplesmente tomar 2 copos de chuva, alguns sopros de vento, cicatrizar o coração no sol. Mesmo assim, é difícil atravessar a rua sozinho. Meio filosófico isso aqui, hein? Aqui nós temos um livro chamado Queima de Arquivo, Regis Gonçalves. E aqui, na contracapa, a foto do tal do Regis. Temos aqui até uma pequena biografia dele, né? Ele participou de alguns movimentos de poesia, ganhou alguns concursos literários. Ele é de Santa Bárbara, Minas Gerais. E esse livro, da edição do autor, ele foi publicado em Belo Horizonte em 1984. Né? Tinha separado um poema aqui. Revelação. Que dúvida te faz Que dúvida te faz, brando o tempo e seu consolo? A esperança está acordada em nós, presença diária. Muitos te verão deflagrar a primeira palavra, aquela que irá assinalar a presença de vida em toda a sua dimensão. Ouvidos estarão atentos. Teus gestos deves recuperá-los, os que perdestes. Tua voz clara encherá as praças e cantaremos o sinal de fogo no coração. Ok. Aqui nós temos Raízes Aéreas, Sandra Lozecan. É um livro da editora Movimento, Porto Alegre, 1984. Aqui uma pequena biografia da Sandra Lozecan. Não, na verdade é alguém apresentando a obra dela. Na verdade é a orelha do livro. Né? Rupturas. Há um incêndio de pássaros em nossos olhos. Asas que se debatem e plumas que se perdem para sempre. Há um odor acre, um odor que fere a gente, porque vem do coração e passa pela mente. Há um revoar de chamas em nossas mãos, um abandono de fogo, do fogo principal, espectros e anjos nos desvãos, em nossas bocas ressequidas, pelo vento há um banquete interrompido pelo tempo. Ok, gente. Então, deu para entender o seguinte. Temos ainda muito mais livros para falar sobre a poesia da chamada autopublicação da década de 80. Muita coisa. Então, o vídeo ficaria um longa-metragem, viraria um filme indiano, daqueles de 3 horas e meia de duração. Portanto, o que eu farei? Eu vou terminar o vídeo aqui agora, e com o passar dos meses eu vou soltando em matéria de pílulas esses vídeos, só para deixar registrado, né? Claro que todos eles compilados dariam um panorama um pouco maior e de melhor compreensão. Mas claro, vai ser muito maçante vocês ouvirem a minha leitura vacilante aqui desses poemas, né? Então, o que eu mostrei para vocês hoje foi o seguinte: alguns autores de centenas, talvez até milhares, que se valeram da autopublicação na década de 80. Isso acontece hoje? Sim, acontece na internet. Mas essa autopublicação é virtual, né? Você escreve seu livrinho, lança seu e-book, tudo certo. A internet tem ajudado muito também a reunir pessoas que querem lançar seu livro físico, fazem uma espécie de cooperativa, de sociedades de autofinanciamento, né? E aí o livro de várias pessoas acabam eclodindo quase ao mesmo tempo. Pessoal, obrigado por quem acompanhou. Desejo para vocês um grande 2025. Fiquem com Deus.